E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Eu sou o Marcos. e bem-vindos a mais um podcast do Concretas, onde a gente tem conversas teológicas sinceras. E hoje a gente vai ter um quadro novo, a introdução de mais um quadro para vocês, que, para contextualizar, é uma das minhas contribuições mais profundas sobre o nosso podcast, que são os 2 centavos de cultura. E sobre o que a gente vai falar hoje? O meu 1 centavo de cultura com seu 1 centavo de teologia, a gente vai falar hoje sobre o tema que vocês já sabem. Dá para ser minimalista e ser cristão? Ou até fazer umas perguntas mais capciosas aqui sobre esse estilo de vida, se a gente consegue conciliar, ou se a gente tem uma proposta ainda melhor e mais cristocêntrica para apresentar para vocês. Perfeito. Mas antes disso, a gente sempre começa com a nossa oração. E hoje vamos ler um salmo. Então, eu lerei o Salmo 127. acompanhar aqui. Eu vou começar a ler, que se quiserem fechar os olhinhos, ou pelo menos se colocar diante de Deus, orar esse salmo. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que o Senhor esteja nos guiando, né, nesse episódio de hoje, como também no trabalho de cada um aqui e no restante da semana. Perfeito. Amém. E aí, dito isso, que a gente vai abordar hoje, a gente vai discutir, né, se é um privilégio de classe. Com certeza. Tem muita gente que não pensa em muitos desdobramentos do minimalismo. E, enfim, a gente quer tentar contemplar todo mundo que está ouvindo aí, desde as pessoas que talvez só ouviram falar sobre minimalismo, até daquelas pessoas que talvez se consideram minimalistas, né? E entender por que elas se consideram, para que elas façam essa análise também. E trazer aí um contraponto muito interessante para vocês refletirem. Antes disso, Ana, eu queria perguntar, para quem talvez esteja boiando um pouquinho, talvez que não saiba muito bem o que é o minimalismo, vamos começar definindo. Então, como que você definiria o que é um minimalismo? Assim, quando a gente vai no cerne da formação do minimalismo, ela tem como base uma arte, que era um estilo de arte, que era a arte minimalista, que foi desenvolvida ali pelas minhas pesquisas no final da década de 50. E aí tinha um artista que era esse Frank Stella, que um dos princípios dele, quando ele fazia suas obras e expunha para as pessoas, era de que a minha arte é aquilo que você vê dela. Então, o que você vê é o que você vê. Não tem um significado por trás, você não precisa ficar ali horas e horas pensando sobre talvez o porquê daquela pincelada, o porquê daquilo ali. Não. Minimalista. Significado profundo. Não, é um minimalista no sentido, um minimalista também nos elementos. E há um apelo muito forte no sentido da estética, né, de menos elementos. E aí esse desenvolvimento também da corrente do minimalismo enquanto uma filosofia de vida foi muito intrincado. E a gente consegue ver vários elementos refletidos também na maneira como ele se estruturou e como ele se desenvolve, sobretudo hoje. Até porque um dos apelos muito grandes do minimalismo é a questão estética. Sim. Né? Usar menos roupas, ou usar roupas de uma cor especificamente. A fonte, né? A fonte, exato. A arrumação da minha casa. Tem um apelo estético que está muito relacionado com o fato de que nasceu ali num estilo de arte. Sim. E aí, quando a gente tem, depois de um tempo, né, pelo que eu estava vendo também, o minimalismo, ele foi baseado nesse movimento artístico. E a gente tem dois, não chamaria de players, né, mas duas personalidades aí, daquele documentário que tem, inclusive, no Netflix, né? The Minimalist. Exato, os minimalistas, que foi, inclusive, dirigido e produzido pelo Matt D'Avella, que é o grande, o pessoal chama, né, de pai do minimalismo americano.
que tem um canal, muito provavelmente alguns de vocês que gostam ou que já têm contato já devem ter visto, que ele fala, né, 30 dias sem rede social que eu aprendi, fiquei sem, usando a mesma roupa durante a minha vida, o que eu aprendi com minimalismo, como fazer um detox, enfim. Essas coisas mais práticas. E, na essência, quando você assiste o documentário que você assistiu, eu queria que você até compartilhasse, porque faz muito tempo que eu assisti esse documentário, muito tempo mesmo. O minimalismo, ele vai trazer esse apelo a uma ordem, a simplicidade de coisas, mas também para reduzir estresse e focar em propósito. Sim. Então, enquanto uma filosofia de vida. É. E aí, o que você lembra, o que você pode trazer do documentário que ficou marcado para você, assim, sobre o minimalismo? O que mais ficou marcado... Então, eu tenho minha memória, eu lembrei que muitos anos atrás, quando eu estava no ensino médio ainda, eu tive meu primeiro contato com o minimalismo. E esse contato foi muito superficial. E eu até pensei, puxa, como que um cristão não seria minimalista? Né? Mas prestando mais atenção hoje, né, tendo uma leitura talvez um pouco mais crítica, eu fiquei surpreso com como o minimalismo é tratado como um propósito de vida em si. E eu acho isso muito irônico. Eu acho isso muito irônico, até de certa forma contraditório. Por quê? Porque no documentário, eu não lembro os nomes dos carinhas, mas vou te chamar de Josh, porque eu acho que um deles é chamado Josh. O Josh fala, se eu não me engano é Josh. Tô tentando ver. Vê aí, por favor, eu não lembro os nomes deles. Mas um dos The Minimalists, né, um deles, um dos dois, ele até diz em um dos... Né, em seus TED Talks e no documentário, que ele estava vivendo uma vida bem sucedida, ganhando muito bem, só que não estava feliz. E o amigo dele, que é o outro par, né, o outro carinha do The Minimalist, Joshua Fields e o Ryan Nicodemus. Perfect, exato. E o Ryan, se não me engano, eu confundo os dois também, mas Vamos chamar de Joshzinho e o Nicodemus. Pronto. Pronto. E o outro tinha acabado de divorciar e a mãe, se não me engano, faleceu no mesmo mês, uma coisa assim. E ele tava super alegre. E aí o carinha pergunta pro amigo, é uma coisa assim. Aí o carinha pergunta pro amigo, por que você tá tão feliz? Aí ele fala, porque eu comecei a viver como minimalista. Aí ele foi explicar é como se fosse um evangelismo, sabe? O minimalismo é assim, né? Você joga fora as coisas que não agregam valor à sua vida, né? Tanto que eles até definem nesse sentido. Minimalismo é viver uma vida que você descarta tudo aquilo que não agrega valor na sua vida. E puxa, como cristão a gente pode falar, que legal, que bacana. Mas eu achei Não tem que fazer isso também, né? Então, mas o que me marcou mesmo foi como isso foi tratado como um propósito de vida. Tipo, nos documentários tem até esses testemunhos de gente falando, cara, minha vida mudou totalmente depois que eu virei minimalista, eu comecei a ter propósito de vida, né, agora eu sou feliz, né, e tipo assim, antes de se tornar minimalista, até tava falando, eu não sei por que, sei lá, minha vida não tem sentido e tal, mas o que eu acho interessante é que minimalismo parece uma coisa negativa, sabe? É você tirar coisas. Sim, da sua vida. Então, pra mim, por que é contraditório? Porque você tirar coisas da sua vida, você tirar o propósito da sua vida em ter coisas, que é assim que eles definiam. Eu estava vivendo para ter coisas, eu entendi a felicidade como ter coisas, objetos, né, roupas diversas, enfim, coisas, bens, né? E aí ele falou, aí minimalismo virou meu propósito de vida. E aí, quando você tira esse centro da existência de ter coisas e faz ser não ter coisas, eu quero entender a lógica disso. Tipo, menos um, tipo, é como se duas coisas negativas somassem em uma coisa positiva. Então, eu não consigo ver a lógica disso. Se você tem 0 e você tira mais, não vai dar 1, entende? Não sei se fez sentido. Meu ponto é, eles estavam colocando o valor nas coisas. Sim. Minimalismo tira o valor das coisas. Sim. Mas não coloca em nada. Tipo, você colocar seu propósito de vida em não ter coisas,
Não é em si uma coisa, entendeu? Não é um propósito de vida você não ter coisas. Contraditório talvez não, porque eu não duvido que realmente o minimalismo ajudou muitas pessoas, mas isso se tornar todo um propósito de vida, todo um... tem até a linguagem que eles usam, eu até diria, juntamente com o youtuber Drew Gooden, que também traz essa crítica, é uma linguagem religiosa que eles usam. É uma coisa que eu tava aqui pensando, assim, né? Mais uma vez, o nosso movimento do coração de colocar uma outra coisa no centro. E aí é por isso que eu vou dar a minha... Uma outra coisa que tira coisas, esse é o meu ponto. Só que acaba colocando em outros aspectos, né? Pode não ser em ter muitas coisas, mas vai ser em ter coisas com uma estética específica, ou eu vou me basear... o meu minimalismo, ele vai ser sempre suportado por um sistema maximalista, né? Sim. Porque assim, para eu ter todas essas coisas estéticas, olha só, vou trocar o meu telefone pelo iPhone porque tá sendo minimalista, porque agora não tem mais a entrada de fone de ouvido, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Mas é toda uma estrutura gigante de zero privilégio social de pessoas que trabalham numa estrutura que produz extremamente, número muito extremo de alto de resíduos e de poluição, enfim. Vários pormenores. E o que você falou, quando eu tava lendo, tem um artigo do Josh lá e do Nicodemus, que eles trazem especificamente isso, né? Eles introduziram, e aí eles têm um site sobre e tudo mais, ali pra fazer essa apresentação. É todo um movimento. É um movimento mesmo. E aí ele traz, o que é essa coisa de minimalismo? É bem simples. Ele traz aqui, ó. Para ser minimalista, você deve viver com menos de 100 coisas. Você não pode ter carro, uma casa, uma televisão, não pode ter uma carreira, deve viver em lugares exóticos e difíceis de pronunciar em todo mundo, e deve começar um blog. E não pode ter filhos, e deve ser um jovem, homem branco e de origem privilegiada. Tá, a gente tá brincando. Obviamente não, mas as pessoas que descartam o minimalismo como uma espécie de modismo geralmente mencionam qualquer uma dessas restrições pelo motivo de que eu nunca seria minimalista, olha só, eu vou ter que viver só com 100 coisas, vou ter que me livrar de tudo, tem que ser um jovem branco, lá. E aí ele traz o que é. O minimalismo é uma ferramenta que pode te ajudar a encontrar liberdade. Liberdade do medo, da preocupação, da sobrecarga, da culpa, da depressão, das armadilhas da cultura consumista em torno da qual construímos nossas vidas. Liberdade real. E aí ele fala que não significa que haja algo ruim em possuir bens materiais, mas que a gente atribui muito significado às coisas, abrindo mão da nossa saúde, dos nossos relacionamentos e das coisas ao nosso redor em prol de obter essas coisas. E aí ele fala que existem muitos minimalistas bem-sucedidos que levam vidas totalmente diferentes. Então, cada uma dessas pessoas compartilham de coisas comuns, que são minimalistas e que permitiu buscar vida com propósito. Então, Propósito. Qual o propósito? Exato. Então, esse propósito que ele traz é um propósito inerente a cada ser humano. Então, poxa, eu quero ter uma vida em que eu possa ter mais contato com a minha família, que eu me sinta mais realizada e tudo mais. Relações, pode ser uma vida de, poxa, eu quero servir e ter mais tempo para poder investir no meu trabalho, na projeção social, mas eu acho que até esse movimento que nós estamos fazendo aqui é mais um movimento que tem esse entrecruzamento aí com a teologia e com a nossa praxis cristã, do que muitas pessoas que são minimalistas têm. E aí, eu não sei se você lembra, aqui ele fala, né, que o minimalismo nos ajudou, e eles colocam o que o minimalismo ajudou eles de fato, né? Que é eliminar nosso descontentamento, recuperar nosso tempo, viver o momento, descobrir as missões, experimentar a liberdade real. Então, uma promessa de vida é quase uma Coca-Cola enlatada, só que minimalista. Aqui você vai encontrar toda a resolução dos seus problemas. Uhum. Como? Se livrando das suas coisas e encontrando propósito. Que propósito? Como que eu encontro esse propósito? O que eu faço para fazer isso? E aí a gente tem sempre esse movimento de tentar tornar tangível uma ideia que está muito abstrata. E aí por isso que nasce isso de que minimalista só usa preto. Minimalista vive com uma casa com menos de 100 coisas, descarta tudo que é colorido, vive num negócio estético, justamente por conta daquele cruzamento com a arte, né? E que eu acho que é positivo porque traz uma representação de algo como verdade, porque na arte minimalista a gente tem o prezar pela ordem, pela simplicidade, pela harmonia dos elementos ali. Por isso que é muito grande o apelo estético. Sim. Eu mesma, eu olhava e falava assim, cara, eu quero ser minimalista. Lindo! Lindo! É prático, é lindo. Nossa, minimalismo. Eu falava assim, gente, eu me sinto até mais culta. Até porque é um movimento artístico, né? Geralmente tem
um alto valor. Mas, uma coisa que... Quase sai de nariz empinado, né? Olha, eu, minimalista aqui, ó. Exatamente. Poxa, você tá procurando um propósito, você quer melhorar a sua vida. Sim. E me lembra muito, não sei se você chegou a ter esse movimento, acho que talvez a Elo, muito provavelmente deve ter conhecimento, mas que bombou na Netflix a Marie Kondo, que é uma, tô matando ela aqui, coitada, me perdoa, mas que é uma moça coreana, japonesa? Acho que Japonesa, que ela tem uma metodologia praticamente minimalista, só que eu acho que é pra se desfazer das coisas e encontrar sentido e propósito. Então, gente, me perdoa porque eu não fiz a pesquisa da Marie Kondo, eu tô pedindo aqui ajuda pra minha universitária preferida. ela é uma personal organizer. Isso, ela é uma personal organizer, uma organizadora pessoal. E aí ela fazia vários episódios indo na casa das pessoas pra fazer com que as pessoas olhassem, eu acho que, né, para suas coisas. E beleza, vamos nos desfazer daquilo que não faz sentido, que não se alinha ao seu propósito de vida, para que você encontre agora sentido, mais organização e etc. Pode ser que eu esteja esquecendo coisas essenciais, mas até porque eu não pesquisei muito. Mas me lembrou muito desse movimento, porque eu vi muita gente, mulheres sobretudo, tentando reproduzir o método Marie Kondo. Do tipo, cara, verdade, né? E ressoa em algo Sim. positivo nosso, que é aquele desejo de talvez se desfazer de algo para doar para alguém, para poder organizar a casa, enfim, tornar mais harmônico, que trazem características positivas, Sim. né? Mas onde que o minimalismo errou? E aí agora a gente precisa discutir isso. Antes de chegar aí, eu queria parar e perguntar pra você, então, pensando na primeira pergunta que nós fizemos para né, o público em geral, quais são as vantagens do minimalismo? Quais são os pontos positivos? Né, antes de chegar nos pontos negativos, que eu quero muito chegar ali, mas quais são os pontos positivos? O que nós podemos aprender, então, do minimalismo? Assim, eu acho que eu reforçaria tudo isso que eu trouxe do artigo que eles colocaram, né? Que você... É uma forma de você olhar para sua realidade e mudar essa perspectiva de que as coisas vão me trazer sentido e propósito. Isso eu acho extremamente positivo. Ok, beleza. Inclusive, muitas pessoas... Isso é interessante da gente analisar para um sentido sociológico, que às vezes elas têm esse impulso consumista de, cara, eu gosto de gastar, gosto de comprar. E aí quando elas veem o minimalismo, é como se elas abraçassem uma causa que meio que agora todo aquele meu impulso consumista eu vou colocar para me adequar ao minimalismo. E aí olha que bacana, eu não vou mais gastar para comprar muita coisa. Agora eu vou focar em desfazer, em me adequar. Então toda a minha energia, que antes era em comprar coisa, agora vai ser em arrumar o que eu tenho, adequar e tudo mais, encontrar propósito, sentido e etc. E essa pessoa, a realização que antes estava no consumo, agora é uma realização em reorganizar e reentender a vida. Isso é uma coisa positiva para mim, de você mudar esse paradigma mental de onde que está o propósito, o sentido da sua vida, o que realmente importa, olhar para o seu entorno. E muitas pessoas acabam beneficiando outras porque vão se desfazendo, e isso vai, enfim, beneficiando pessoas que não conseguem ter acesso a muita coisa. Eu mesmo, quando eu estava nessa vibe minimalista, eu limpei, assim, não que eu tinha muita coisa, mas assim, eu desfiz de muita coisa do meu guarda-roupa, de livros, etc. E dei para pessoas que tinham interesse. Então aí é um benefício. E também, algo mais individual, esse apelo estético, o belo. Isso faz bem para nós também. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia conversar sobre a questão da arte. A gente não tem muitos diálogos sobre arte, sobre a importância do belo, do artístico. Eu não falo naquele sentido assim meio conservador, Roger Scruton, essas coisas assim. Apesar de que eu acho que ele contribuiu bastante com o livro dele sobre o belo e tudo mais. Mas há um apelo nosso de contemplar a beleza, né? Que é cristão. Então, tem esses aspectos positivos. E quais aspectos você acha que são positivos? Eu concordo com você. Eu acredito que o mais positivo é que... acredito que nós até comentamos sobre isso em outro episódio, que o valor que a sociedade
Quer dizer, a maneira que nós valoramos coisas na sociedade é pelo que a pessoa tem ou pelo que a pessoa produz. A gente conversou sobre isso, né? Sim, exato, né? Seria Que você é aquilo que você tem, ou você é aquilo que você produz. Né? Tem um jeito mais bonitinho de falar isso, mas eu sou aquilo que eu não lembro agora. Mas eu acredito que o minimalismo ajuda nisso. Eu acredito realmente que ajuda nisso, ajuda nós a termos justamente a lembrar. Acho que se nós não somos cristãos, talvez a nossa vida de fato, as nossas vidas realmente seriam melhores se fôssemos pelo menos algo parecido com minimalistas. Talvez ajudaria de alguma forma. Melhor do que ser um consumista desregrado. Colocar assim, é melhor. Com toda Tá, então nesse sentido é positivo. Mas agora, olhando para o movimento, eu tenho pouca simpatia. Pouca simpatia pelos motivos. Mas antes de falar né, desses pontos negativos, queria te perguntar então, um cristão ser minimalista. O que você diria para um cristão minimalista? A gente tinha combinado isso, né? E eu vou ser para um cristão ser minimalista, se ele pode ou para um cristão que é? O que você diria para um cristão que é minimalista? Que fosse Olha, minimalista. esse aqui vai para um corte bem clickbait mesmo. Mas, para mim, não tem como ser um cristão minimalista. Não tem como ser um cristão minimalista. Justamente porque o cristianismo nos dá ferramentas para oferecer algo muito mais profícuo, que vai englobar muito mais coisas, sobretudo porque o minimalismo, ele tem pontos positivos, mas ele erra em algumas coisas que são essenciais, que a gente precisaria ter. E aí é por isso que a gente tem uma alternativa cristã muito mais produtiva. E aí por isso que eu digo assim, que cristão não pode ser minimalista. Na verdade, assim, eu não vou colocar não pode no sentido de você não pode, eu tô legislando sobre a sua vida, mas o cristão não deveria ser minimalista. Então você está dizendo que o cristão tem que ser consumista. Parecem uns ouvintes, né, que acham que a gente... Eu estou antecipando a resposta dos haters. Jamais. Aí que tá, a alternativa cristã, ela vai completar a alternativa que a gente quer oferecer, que é uma disciplina espiritual, ela vai preencher essas lacunas. Então, nem minimalista, nem maximalista, nem consumista, nem nada. Você vai ter outra coisa. A gente não consegue lidar com... Não dá pra... Tem que ser ou um extremo ou outro, Ana. Não tem isso. A gente não consegue lidar com o equilíbrio aqui, não. A gente vai ter que, então, vamos lá para Aristóteles. E a gente vai ter um episódio sobre estoicismo e virtudes. Mas agora pensando, né? Porque acredito que nós teríamos outro episódio para falar justamente sobre essa disciplina espiritual que nós queremos tocar hoje. Né? Queremos só apalpar um pouquinho e ver o que é isso. Mas, então, queria perguntar, ok, certo, você deu uma crítica agora ao minimalismo, mas pensando bem, então, quais são os pontos negativos do minimalismo? Por que o minimalismo talvez não funciona tão bem quanto parece? Porque é um movimento lindo, é muito atraente. Sim. Né? Um movimento, eu acho um movimento, o ponto estético, acho que atrai quase todo mundo. Tipo, até o documentário lá com as The Minimalism, é tipo, uau, que interessante, né? As letras, as fontes, as cores. Exato. A composição. É tudo bonitinho, bem feito. Mas por quê? Por que não, então? Por que minimalismo não é tão maravilhoso assim, então? Perfeita. Ótima pergunta. Porque a gente já trouxe, né, onde que ele acerta e onde que ele erra. Que aqui o nosso papel é trazer também na nossa conversa pontos, contrapontos, síntese, tese e antítese e fazer uma síntese ali, né? Então, eu já diria para começo de conversa, para aqueles ali que também são reformadinhos como eu, que ele já erra no fato. Para vocês verem que o nosso podcast, ele tem pluralidade. Ele é extremamente plural, né? A gente tem aqui uma reformada, uma anabatista, mas assim, reformada não fundamentalista. É possível? Você tá brincando? Claro que é possível, claro que é possível. Ricardo Gouveia, se quiser participar de um A podcast. gente precisa convidar ele, eventualmente. Se você está ouvindo, por favor. Talvez até um dia de... Gostaria muito de conversar contigo. Eu preciso convertê-lo. Não. Deus não me predestinou pra ser.
Mas se a gente fosse analisar para uma lógica da criação, que é a de redenção, a gente entende que um dos fatores ali que falta é o fator essencial. Porque em nenhum dos momentos ali a gente tem nenhuma menção ao cerne do que nos constitui enquanto seres humanos. Que a gente lida com o pecado, que é uma coisa muito mais estrutural. Como que você diria, então? Desculpa te cortar, mas como que você diria que é a antropologia, né? Como que o minimalismo vê o ser humano? Cara, como ele vê... Pra mim, como ele é uma filosofia de vida, eu não sei se tem uma fundamentação antropológica muito robusta. Talvez parecesse ali com algo do budismo. Uma filosofia mais oriental. Não sei nem se é oriental, porque eu acho que é muito ocidental, né? Até o próprio artista era... não sei se era americano, enfim, parece ser. Não lembro. Mas eu acho que tem uma visão... E aí que tá, eu acho que deixa muito em aberto. Que esse que é o interessante. Entretanto, e justamente, né? Você não vê nenhuma menção à espiritualidade, ainda que seja um dos fatores por algumas pessoas que falam sobre, né? De você se reconectar com a sua espiritualidade. Mas não diz qual tipo, de que forma e tudo mais. Mas é sempre nesse sentido de que você se reconecte consigo mesmo, nesse propósito, e que você se alinhe, né? Então, isso já deixa uma marca distintiva, porque a gente entende que o minimalismo parte do pressuposto, acho que talvez um pouco mais... acho que era Hobbesiano. Quem que era o Thomas Hobbes que falava que a gente era bom e depois fica mal? Ou era era, né? O Rousseau que fala que a gente nasce ruim e depois fica Isso. bom. Tábua rasa. Isso. Não. O Hobbes. Isso. Cara, eu não lembro. Elô, você consegue tirar essa dúvida pra nós? Eu lembro, eu acho que não, a tábua rasa era do Locke. Verdade. É o Rousseau que fala que a gente nasce mal? Não. Que a sociedade ficou muito bom. Ah, então perfeito. Então, eu acho que se a gente fosse colocar ali como filósofos, eu falando muito parcamente de filosofia, eu colocaria que o minimalismo enxerga a gente numa visão russoniana. O Hobbes fala que o homem é essencialmente falho. Ah, perfeito, perfeito. É o lobo contra o lobo, né? Uma coisa assim. Isso. O homem é o lobo do homem? Algo assim. O homem é o lobo do homem. E aí, por que isso é importante? Porque nessa visão, você consegue resolver todos os problemas da sua vida sozinho, fazendo isso, olhando para sua realidade, alinhando seu propósito e tudo mais. Enquanto a gente sabe que não, que nós não somos seres independentes. E aí, entender isso, que não somos seres independentes, tem várias implicações. Não só no sentido de que, ok, Deus entra na equação, como agora o cerne, o centro desse propósito, desse realinhamento. Mas não é só mais a relação de mim comigo mesmo. É uma relação com o divino, uma relação com a sociedade, com a comunidade, com vários outros elementos que o minimalismo muitas vezes não joga a luz sobre. E que a gente, justamente por isso que eu digo, se você é minimalista e é cristão, eu tenho uma oferta muito melhor para te fazer. De um movimento que vai contemplar, que vai ser muito mais robusto, muito mais profundo e vai trazer muito mais sentido e propósito para sua vida. E alinhado com o reino de Deus. Então talvez seria melhor dissermos que não é que o cristão não pode ser minimalista. Pode ter um mínimo de coisas, talvez, assim, pensar talvez no sentido lato. Agora eu vou defender minimalismo enquanto escopo de doutrinas, não. Não, mas por isso que eu falo, no sentido lato, no sentido popular, talvez, da palavra. Pegou a palavra ali do dicionário e falou assim, pô... Exato, vou ter um mínimo, porque eu acho que talvez a maioria das pessoas não vão entrar nesse universo todo. Talvez só assistir um documentário e pensa, pô, legal, vou aderir. Exato. Nunca mais, pesquisa sobre e falar, vou tentar simplesmente me desfazer de coisas que eu não quero. Se isso é a forma que você enxerga minimalismo, eu pessoalmente, não enxergo muito problema. Sim. É descartar coisas, não é seu significado de vida ali. Se existe uma alternativa bem melhor, é como escolher um pão com manteiga em vez de um hambúrguer lindão ali que tá na sua frente, entendeu? Escolher o minimalismo, eu enxergo que, assim, não é uma opção absurda, especialmente se for visto no sentido lato. Mas escolher o minimalismo em detrimento desse outro movimento que existe e que é uma tradição evangélica, você vê isso desde Stott, né? Você vê isso desde Lausanne, é como escolher um pão com manteiga em vez de comer um hambúrguer.
que foi feito lá no, sei lá, vamos fazer propaganda de algum lugar aqui, no Cozinha do Sul. Ou no Brasileirão, o Brasileirão é da igreja. Patrocínio. Brasileirão, a gente falando minimalismo aqui, pedindo patrocínio. Mas eu acho que tem a ver. Mas é como escolher uma coisa ok, quando você pode escolher uma coisa bem melhor. E que vai ser muito mais completa. Que vai ser muito mais completo. E aí que a gente vai entrar justamente no que o minimalismo errou. Porque foi um movimento que entrou numa crescente muito grande ali, no começo de 2015, e aí teve seus anos ali de ouro, até hoje. Mas, sobretudo pós-pandemia, teve um declínio muito grande. Sim. Inclusive, aumentou, eu gostava muito de consumir, então eu acabava vendo, né, vídeos de pessoas que falavam, por que eu deixei o minimalismo? Por que o minimalismo parou de fazer sentido pra mim? Por que o minimalismo não funciona? Por que falhou? E eu falei, cara, como que ele falha? Né? Na minha cabeça ali, eu hiperfoco ali nas qualidades muito boas e acaba deixando de lado o que poderia não ser tão bom. E aí, teve um youtuber que ele tem esse vídeo que eu até te mandei, né? O problema do minimalismo. E ele coloca vários pontos do porquê que ele falhou. E ele, enquanto uma pessoa que foi minimalista e que produziu muito conteúdo sobre. Interessante. Né? Porque, assim, a gente entende que tem uns ouvintes aqui que acabaram sabendo sobre, talvez agora em mais profundidade. E aí, esse é um dos... A gente quer trazer consciência, tá? Então, entendam aqui que a discussão, ela tá um pouquinho, talvez, avançada. E a gente quer discutir isso com vocês. Talvez a gente simplifique, enfim. Mas de trazer consciência para vocês entenderem sobre isso, o que está sendo discutido aí, até porque é a forma como a gente consegue contribuir também na parte da cultura, né? E aí, com relação a isso, teve esse youtuber, ele fala, né, que o minimalismo, muitas vezes, é pensar que você deve ter um guarda-roupa cápsula de apenas 30 peças, todas das mesmas cores, para que a sua vida seja mais alegre. Aí você faz tipo uma seleção, eu tenho que ter um blazer, uma blusinha X, um sapato Y. E aí todos têm que combinar entre si. Encorajar você a se livrar da sua geladeira, que é grande, e visitar uma loja de bairro todos os dias para comprar alimento fresco. Que é legal. Super bacana. Mas aí você vai se livrar da sua geladeira grande, que não é estética, vai ter que comprar uma outra geladeira, que às vezes não vai caber no seu orçamento. E aí, muitas vezes, tiveram muitas pessoas que reclamaram de, cara, eu me livrei de coisas que eu fui precisar depois na pandemia. Tipo, eu joguei fora, eu me desfiz de um monte de coisas, porque eu entrei nessa pira do tipo, poxa, por que eu tenho 30 coisas aqui, etc. E aí depois um trem quebrou, eu falei, cara, tinha aquele outro... Doei. Desfiz. Joguei fora. E aí muitas pessoas aderiram ao movimento sem essa consciência. Então o que há de ruim no minimalismo? O que ela cita, né? Substituir coisas que você doou é caro. Muitas vezes você acaba sem pensar. Sim. Muitas vezes teve gente que doou coisas que tinham um valor sentimental muito grande, mas, já que elas não tinham propósito ou alinhamento naquele momento, elas doaram. E aí, depois de muito tempo, perdi um ente querido e acabei doando várias roupas, enfim. É uma situação que aconteceu. E aí, depois de abrir mão, você descobre que tá muito mais caro, porque teve muita gente que, beleza, eu vou me desfazer desse micro-ondas aqui, depois eu compro. Aí chegou na pandemia, tudo encareceu, a gente tem uma recessão. O micro-ondas que antes ela poderia comprar ali por R$200, agora tá 600. E ela já não tem mais essa condição financeira. Então, assim, além disso, doar as coisas, essa crítica, né, trazida no livro, né? No livro não, perdão, no vídeo. Então, doar coisas não reduz seu estresse se não tiver relacionado a você possuir coisas. Então, tinha pessoas que nem tinham problema de ter muita coisa, mas, quero entrar no minimalismo, faz sentido e etc. Fala que vai reduzir o estresse, vai me trazer liberdade, porque é isso que eles vendem, né? Do tipo, poxa, eu tava numa super companhia, ganhando muito bem, com um emprego super top, mas tava feliz. Tá, mas a sua infelicidade estava relacionada a uma coisa específica. Sim. E aí, muitas pessoas não tiveram essa capacidade de refletir, do tipo, ok, pra muitas pessoas, realmente, você tem que acordar de manhã, aí você tem um guarda-roupa ali abarrotado de coisa, aí você perde 20 minutos pra escolher qual que vai ser a roupa, a blusa, a calça, aí você fica estressado, aí você fica, gente, eu quero simplificar isso aqui, vou me desfazer e etc. Pode falar. Ou seja, o minimalismo funciona se você é rico. Se você não vai ter esses problemas, o minimalismo é excelente. Se você tem dinheiro, o minimalismo é excelente. Né? E aí a gente entra até na segunda pergunta que fizemos para o público.
né? É uma questão, privilégio de é um classe. privilégio de classe. E não tem como chegar à conclusão que não. Inclusive, basta assistir o vídeo dos The Minimalists, o TED Talk. Basta assistir isso pra ver isso daí. É 100% privilégio de classe. Exato. Porque é um cara que tava ganhando muito bem, que podia fazer isso. Que, né, um pobre não vai... Uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não tem recurso... Essencialmente minimalista. Exato. Exatamente. Exatamente. Mas é um minimalista fubanga, né? Aí Não tem a questão estética. não tem um perestético, exato. E aí uma das coisas que traz essa crítica que fala assim, que você ter essa liberdade de poder fazer tudo isso é ótimo. Mas pra quem tá ali, que não tem não é CLT, não é concursado, depende de contratos, que muitas vezes não tem nem aviso prévio, e tem que ficar trocando e etc. É muito difícil. Isso é um fator de estresse. Inclusive, eu só queria trazer isso porque eu lembrei agora. Nos documentários, eles até citam uma pessoa que... eu acho que ele viajava pra, tipo, 3 países diferentes. Mas o destaque foi que ele viajava pra uns 3 países diferentes a cada mês com, tipo, uma mochila ou uma bolsinha. Só com isso. E, tipo, legal, né? Rico. Tipo, uau, que bom que você leva pouca coisa. Tipo, você consegue viajar pra 3 países diferentes a cada semana, sei lá. Exatamente. Tipo, pô. Exatamente. Então, assim, é uma das coisas ruins que a gente traz aqui na nossa conversa, que o que vende-se, na verdade, assim, não estou dizendo da intenção das pessoas que estão comunicando isso que você tem, mas o que acaba aparecendo se você ouvir um podcast, arrumar a sua casa, se livrar de algumas coisas, a felicidade está à sua mão, Sim, na sua porta. sim. E aí, o minimalismo acaba sendo meio que uma desculpa para uma forma de individualismo. Que aí é um dos outros pontos. Porque a gente tem essa desculpa de também, de alguma maneira, ali se colocar em primeiro lugar. Né? Poxa, esse livro aqui não faz sentido pra mim. Eu me desfaço. O Marcos não faz sentido pra mim. Não quero sua amizade. Então, Vou embora. não, essa pessoa aqui da minha comunidade, me incomoda a maneira como ela fala. Não faz sentido pro meu propósito. Então a gente acaba tendo Não tem alteridade não no tem minimalismo. Porque tem relação com o Inclusive, outro, você, de novo, você dá pra ver isso nitidamente assistindo os documentários e vendo o TED Talk, que é o resumo do movimento, pelo menos dos The Minimalists, né? Deve ter um monte de ramo diferente de minimalismo, mas dos The Minimalists, que são os mais populares, eu diria, dá pra ver claramente isso. Não tem uma preocupação. Ou seja, você não desfaz das suas coisas porque tem uma pessoa que precisa. Uhum, Não é por uma questão de justiça, é porque vai te beneficiar, Ana. exato. Só por E aí isso. você se livra da culpa. Porque todo mundo fala que você precisa ajudar, né? E aí você fica se sentindo culpado de, gente, não faço nada. Agora eu vou fazer alguma coisa. Pô, tô livre. Exato. E aí tem um outro fator que você mencionou, que eu queria... Você não vê que o minimalismo, ele também foi mercantilizado? Com certeza. Mercantilizado. Gera dinheiro. Até porque, pra você implementar o método da Marie Kondo, você tinha que comprar todos os livros dela ali, né? Comprar o curso e tudo mais. Então você pode ter, inclusive, por exemplo, os The Minimalists, eles hoje são ricos por causa disso. Por causa do movimento do minimalismo, que é um tanto interessante se você pensa sobre, né? Uau, eles pregam um estilo de vida que é sobre não ter coisas enquanto eles estão com muito dinheiro na conta bancária. De novo, não tô falando que é errado isso não, tá? Eu só tô falando que, uau, que interessante. que aspecto interessante desse movimento, né? E aí eu tava até lendo um capítulo no livro The Naked Anabaptist, que o título já era muito interessante, né? Eu sei que a gente vai falar mais sobre isso em outro episódio, mas pensando na alternativa cristã, né, o nome do capítulo era Simplicity and Justice, que em português é simplicidade e justiça. Perfeito. Eu diria que o minimalismo tem um aspecto da simplicidade até certo ponto, óbvio, mas carece totalmente de qualquer noção de justiça. Carece de qualquer noção de alteridade, de preocupação para com o próximo, de preocupação para com a justiça social como um todo. É totalmente individualista, é um movimento totalmente focado no propósito individual, do ser individual,
meio que dane-se o resto. Sim. Né? Se você não tem as coisas e você, mesmo tendo dinheiro na conta, cara, legal, bom pra você. Né? Então, pra mim, por isso que o minimalismo não vai longe o suficiente. Porque é mais um produto, né? Que também é a crítica do Byung-Chul Han, né? Que acaba sendo só mais um produto que também não critica o cerne do problema. E como cristãos, nós precisamos amar a Deus e ao próximo, né? São os 2 grandes mandamentos, né? Então, puxa, sim, vamos nos desfazer daquilo que nós temos em excesso, né? Não vamos ser igual o rico insensato lá em Lucas 12, que só guardava as coisas para si, e aí pensou, agora eu vou beber, curtir a vida aqui, comer e ficar tranquilinho. Não, mas a gente tem que doar para abençoar outras pessoas, não porque simplesmente vai nos fazer sentir bem, igual você disse agora. Exatamente. Não é uma questão, agora, doei, agora tá tudo certo. Exato. Por isso que é radicalmente diferente e a gente insiste que a alternativa cristã é mais completa e mais assertiva. Pronto. E se você quer buscar um propósito, quer buscar um sentido, por que não buscar o completo? Por que não pegar um hambúrguer em vez do pão com manteiga? Exato. Porque em um momento, você pode até participar, mas vai chegar um momento no seu minimalismo rotineiro que você vai lidar com todos esses pontos negativos e vai falar assim, poxa, me livrei de tudo que eu precisava, coisa que eu nem precisava ter doado, enfim, etc., pelas motivações incorretas, pelos propósitos errados, e aí você vai descobrir que sua vida não ganhou aquele sentido, você não tá mais feliz. Não é a resolução dos seus problemas. Então, tem um paradigma aí do cerne da coisa que é diferente. E aí, eu queria fazer uma pergunta pra você, abrir um parênteses. Antes de você fazer a pergunta, só deixa eu colocar mais um pontozinho aí. Agora eu vou ativar meu modo evangelístico. Caraca. Por isso que o minimalismo é realmente problemático. Talvez não problemático, mas carece. Porque é uma filosofia de vida. De fato, é quase uma filosofia de vida religiosa, né? Um budismo. É igual os testemunhos que dá pra ver no documentário. Eu aderi ao minimalismo e eu comecei a ser feliz. Não, amigo. Legal de se fazer, de saber que o seu valor não está nas coisas. Mas você tirar o seu valor das coisas e colocar em si mesmo, ou até nas relações, só nas relações com outras pessoas, é ainda meio triste. Eu ainda vou falar, você tá talvez 1/4 do caminho andado. Porque aí, se você não coloca seu valor em Deus, lembrar que você foi criado à imagem de um Deus que te ama, que ama o seu próximo também, por isso você também tem que amar seu próximo e cuidar, e não ficar guardando tudo pra si, em vez de dar pro seu próximo, é vazio. O minimalismo ele esvazia, e isso é bom até certo ponto, porque a gente tá tão cheio de coisa que nós precisamos nos esvaziar de coisa, mas ele é vazio também no sentido de que não tem um propósito de vida ali, não tem algo mais, não tem uma... Puramente imanente. É Exato. reduzido. É um acessório. É quase um acessório para que você possa ter qualquer assim, propósito de vida. Tipo, mesmo né, viver uma vida só para minha felicidade e tal. É um vazio. O minimalismo, talvez, o problema maior é que ele não faz o suficiente e que é uma filosofia vazia, eu diria. Se isso é sua... onde você... Eu não gosto de usar essa terminologia, mas eu vou usar porque eu não consigo pensar em uma terminologia melhor. Mas se você coloca a sua identidade, tá? Eu sei que é polêmico, sim. Mas se você coloca o seu valor, né? Se você pensa, misericórdia, o que me define é o fato de eu ser um minimalista. Cara, meio triste. Assim, é vazio, né? É bem melhor colocar lembrar que tem um Deus que te ama, um Deus que cuida de você e que por isso você pode, igual Jesus fez, se esvaziar para o próximo, não principalmente para você, mas para o próximo, porque foi isso que Jesus fez por nós. Então, Por isso que a gente quer fazer essa oferta para você, né? Minimalista, cristão, ou que gosta do movimento do minimalismo e tem aplicado algumas coisas na sua vida. Eu sei que muitos de vocês, se não a maioria, tá mirando no alvo. Só que vocês estão lançando com o arco errado. E a gente quer apresentar para vocês o arco certinho que vai fazer vocês acertarem no meio ali. Entendeu? E aí, sobre isso que você falou, que é uma coisa que eu fiquei meio encucada, que é a questão desse desejo por menos. E aí, abrindo um parênteses sociológico para ouvir a sua opinião.
no sentido de que a gente tem, em momentos históricos ali, um minimalismo social meio forçado, em tempos de recessão econômica e tudo mais, em contraponto com o consumismo, que nunca deixou de existir, nunca vai deixar de existir, porque justamente eu acho que o consumo é também uma filosofia de vida, né? Você tenta encontrar propósito em adquirir coisas. Isso aí, desde o começo da vida. E por que as pessoas, muitas vezes, elas encontram esse propósito em se desfazer de coisas? Eu acho que é justamente uma resposta à mentalidade capitalista. Mas aí que tá. É o que eu quero entender, assim. Será que é a gente se deparar com o excesso de informações e que isso é interessante no sentido de que aponta para algo da nossa natureza, que a nossa natureza não foi feita e não precisa de tanta coisa assim, e aí por isso que a gente fica aflito e, poxa, realmente, deixa eu me desfazer aqui, etc. O que você pensa nesse sentido? O que isso aponta, talvez, para uma essência ali do humano, ou talvez algo mais simbólico? Não sei, assim, porque realmente é interessante pensar de gente que quer se desfazer de coisa, tipo... Tem um livro do Leonardo Boff, eu não tô achando aqui agora, mas o nome do livro é A Busca pela... Aqui, ó, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, A Busca pela Justa Medida. Nesse livro, vou deixar aqui, ó, muito bom, recomendo, ele basicamente argumenta de que o problema do ser humano é que ele vai sempre pro extremo. Em síntese é isso. Tem a parábola, justamente a parábola do pescador ambicioso e o peixe encantado, que sintetizando, é um cara que encontra um peixe que fala pra ele que vai fazer o que ele quer, e aí, semana após semana, ele vai lá pedindo cada vez mais. Então ele vai lá na primeira semana, ele mora numa casa horrível lá, e super pobre, né, super carente, fala, me dá uma casa melhor. Aí na outra semana ele fala, me faça ser um rei aí, na moral. Aí me dá um palácio melhorzinho aí, na moral. Aí me dá uma nação aí pra eu governar, na moral. E aí o último, me faça ser Deus, na moral. E aí ele volta pra casa e tá a primeira casa que ele tava, perdeu tudo. Então essa busca sempre por mais, por mais, por mais, por mais. E essa mentalidade que nós somos ensinados desde pequeno, né? Essa mentalidade, não tem essa justa medida. Né? É a glutonaria, comer demais, beber demais, é sempre demais, assistir cada vez mais coisa. Então, eu acho que falta em nós a busca pelo equilíbrio, pela justa medida, né? E nos contentar com aquilo que precisamos de fato. Que, de novo, até quando a gente olha para a Bíblia, Jesus disse que nós teremos aquilo que precisamos, confiando no Pai. Né? Não é aquilo que a gente quer, porque a gente sempre vai querer. O nosso erro é achar, né, que a nossa satisfação vai ser em coisas, em coisas em geral, na verdade, né? Que nós vamos encontrar satisfação última em coisas, quando na verdade, olha, não é isso que vai. Exato, são coisas vazias que de fato só encontraremos em Deus. É a realidade, é a realidade. É clichê dizer isso, mas é a realidade. Nós somos criados para uma lógica diferente dessa que a gente está vivendo, sendo colocada, né? E aí, antes de que você trouxe a questão bíblica, e eu sentindo aqui que talvez ainda tá faltando essa conexão, porque a gente ainda tá aqui na definição do movimento, entendendo as coisas e até para apresentar para o ouvinte. E aí, para a gente poder entrar, então, nessa alternativa, qual que é a solução, né? Que a gente aqui já tem a tese, temos a antítese. E aí, para finalizar essa antítese, tem um artigo no The Guardian, que é um jornal estadunidense, sobre as promessas vazias da Marie Kondo e a loucura do minimalismo. E eu achei muito pertinente, que tem umas frases aqui que eu queria citar para você que está ouvindo, que ele traz justamente sobre esse anseio por menos, talvez seja uma sombra constante da nossa dúvida, que também me permeia, que é, e se a gente estivesse melhor sem tudo que a gente ganhou na sociedade moderna? E aí traz muitas vezes aquela insatisfação com o presente, o saudosismo de um movimento passado. E o minimalismo, ele acaba sendo uma terapia para muita gente. Então, naquele momento ali que está se livrando de coisas, é meio que um exorcismo do passado, nas palavras dele, em que você abre um caminho para um novo futuro de simplicidade imaculada. Então, uma ruptura ali decisiva, em que você, possuindo menos coisas, você vai ser capaz de construir novas identidades e fazer uma curadoria mais seletiva e ter coisas com sentido e tudo mais. E ele falando
da Marie Kondo especificamente, né? Que ela pode ser vagamente anticapitalista, mas o fato de que você tem que comprar todo o conjunto de livros dela para aplicar é um pouco meio, né, contraditório. E aí, por fim, é fácil se sentir minimalista quando você pode pedir comida, chamar um carro, alugar um quarto usando um único tijolo de aço e silício. Mas na realidade é o oposto. A gente está tirando vantagem de uma montagem maximalista. Algo parece simples, não significa que não seja. Ou que seja simples. Então a estética da simplicidade vai encobrir todo esse privilégio social, que é um artifício que é um excesso insustentável de uma estrutura extremamente consumista. Então, é uma... Na verdade, é mais um... É como se fosse... Eu não quero dizer isso. Eu ia falar que era como se fosse o ópio do povo. Mas, de certa forma, porque é uma coisa que talvez nós usamos para não ficar com dor na consciência enquanto a gente não critica um sistema que mata a gente, que escraviza a gente, que destrói vidas. Sim. E que é profundamente injusta. Né? É um ópio nesse sentido. A gente fica se sentindo bem, a gente fica ali tranquilo, enquanto a gente não abre os olhos para ver que, cara, tem algo muito mais sinistro por aí. E mais uma vez, a gente não tá dizendo que o Josh e o Nicodemus lá criaram nesse sentido. Não, claro. É justamente isso. Porque a gente... Eles parecem gente boa, tá? Não é uma crítica à pessoa deles. Mas como todas as filosofias que são seculares... Todas as filosofias que são seculares têm elementos muito críticos e negativos que vão estar ali essencialmente atrelados, justamente pela nossa lógica de criação, queda e redenção. Então a gente vive numa realidade que não vai estar 100% imaculada. Então, por mais que eles criaram nessa boa vontade, tem coisas que eles não olharam. Assim como quem criou o telefone ou quem criou a internet, muitas vezes não estava pensando assim, pô, vou criar um negócio que vai prejudicar as pessoas, vai fazer todo mundo ficar com uma saúde mental estressada, etc. Não, eu quero resolver o problema de comunicação. Vamos criar um telefone para as pessoas conseguirem se comunicar de metros de distância. Mas não pensou em todos os reveses que poderiam estar ali atrelados, que é comum. Então a gente não está criticando minimalistas, a gente está trazendo essa conscientização de que se você é cristão, a gente tem uma alternativa muito melhor. E se você não é minimalista também? Se você só minimalista não é cristão, também. Então, Marcos, Seja convidado. traz a solução pra gente, por favor. Eita. Não dá pra ser minimalista, o que eu faço? Pensando concretamente, né? Pensando concretamente, e nós vamos destrinchar isso em um episódio futuro. No né? próximo Mas episódio sobre... a gente vai introduzir... O que é que a gente vai introduzir? As disciplinas Disciplinas espirituais. Mas eu diria que a alternativa cristã é a simplicidade justa, talvez, né? Poderíamos colocar assim, que é viver de maneira simples com aquilo que precisamos, viver de maneira generosa, doando aquilo que podemos e lembrando a justiça enquanto indivíduos, mas aí o cristianismo, lembrando também que o cristianismo não é individualista, enquanto também comunidade. E aí, dizer que sobre a simplicidade cristã, a gente tem o autor do livro, que é o Richard Foster, Ricardinho, vamos chamar ele assim, Ricardo Foster. E ele traz algo que vai trazer um pouquinho mais de seriedade, que a simplicidade, enquanto essa alternativa ao minimalismo, não somente ao minimalismo, mas todos os outros movimentos e filosofias, né, que buscam encontrar propósito ou entender a questão de possuir coisas ou menos coisas, e eu acho que o episódio vai ficar um pouquinho maiorzinho, mas depois vai dito. Eu acho que isso aqui é muito importante. Não é um movimento e não é uma moda, é um chamado de Deus. Então, enquanto a gente não entender que as disciplinas espirituais são um convite, um chamado para que nós possamos ser transformados espiritualmente por meio desse engajamento social, que transcende a nossa autossatisfação ou soluções superficiais, a gente não vai conseguir caminhar e encontrar essa solução para a nossa realidade, né, para os nossos problemas. Então, é partir do pressuposto de que a simplicidade cristã, ela vai mudar essa lógica, essencialmente, e é um chamado de Deus para nossa vida. E aí, tem até um exemplo aqui que eu escrevi. Imagina duas pessoas decidindo se livrar da metade dos pertences. Imagina que pega duas pessoas que têm vários livros. Livros até enfim, que não lê mais.
Talvez livros não, porque tem muita gente que é muito preciosista com livro, não se desfaz nenhum de livro que, né? Mas roupas, né? Pega aí 2 pessoas que estão com muitas roupas. Uma faz porque tá querendo organizar a casa dela e reduzir o estresse. E se concentrar nas experiências de vida, não quer ficar perdendo muito tempo tendo que escolher e tudo mais. E a outra já faz porque percebe que o excesso de bem está distraindo ela da devoção a Deus e do chamado dela para ajudar os outros. Qual das duas, na sua visão, Marcos, está praticando algo que pode ser sustentado a longo prazo? Parece uma resposta óbvia. Mas aí é trazer uma das outras coisas que é super importante, de entender que nós, enquanto cristãos, a gente tem que estar a todo tempo vigiando, e esse vigiar também aponta para algo importante, que é a nossa consciência constante. É difícil, gente. E é justamente por isso que o minimalismo muitas vezes é convidativo, é confortável, mas a simplicidade cristã é confrontadora até para qualquer pessoa. Para mim é muito confrontador. Sim. Mesmo que seja muito parecido em alguns pontos positivos, mas justamente porque o desafio é extremamente radical. É um chamado extremamente radical. Agora você não vai mais olhar para você mesmo. Então, tem várias características dentro da simplicidade de que... E a gente pode, inclusive... A simplicidade é mais desconfortável que o minimalismo, eu diria. Porque não foca em nós. Exato. Vai focar no outro e vai focar na provisão de Deus. E aí eu queria que você lesse para mim Mateus 6,33, por favor. Opa, Mateus 6, Isso. 33. Sermão do Monte, é bonito. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, a simplicidade vai estar relacionada com diversos aspectos. Então, agora, além de você entender que o propósito de você, então, reorganizar a sua vida, encontrar sentido, não vai estar mais ancorado em apenas o seu benefício pessoal, mas agora é a sua relação com Deus. E o desdobramento da sua relação com Deus, na relação com o próximo, na relação com as suas coisas, a sociedade. Com a igreja. Então, com a igreja, perfeito. Então, significa que todas as áreas, seu dinheiro, seu tempo, seus bens, tudo tem que estar subordinado a esse propósito. E ele vai argumentar no livro que a simplicidade ela se torna vazia se corrompida pelo egoísmo, que é uma das coisas que o minimalismo tenta... O minimalismo nos tenta, no caso, assim, né? Então, o minimalismo, ele vai buscar a simplicidade como uma ferramenta para reduzir o estresse e te dar felicidade. Já a simplicidade, ela tem um propósito que é transcendente. Então, agora eu não quero somente reduzir o estresse para mim, mas eu quero entender como que tudo isso pode estar subordinado a Deus, e a gente quer construir isso com vocês, assim, de uma maneira que seja mais tangível. Justamente por conta de que o minimalismo muitas vezes é muito tangível, né? Pô, pra usar preto, colocar menos coisa na minha casa, assistir vídeo e podcast sobre, e etc, e fazer parte de um movimento e tudo mais. E além disso, se a gente olha e considera, lá em Levítico 25, a gente tem sobre o jubileu. Então, as terras elas eram devolvidas aos donos originais e as dívidas eram perdoadas. E esse era um ato de simplicidade comunitária. Então, além da simplicidade, a gente tinha uma justiça que era promovida, uma igualdade que aliviava o sofrimento dos pobres. Então, compara isso com a tendência minimalista de acumular experiência de luxo, de você conseguir economizar, entende? Então, você acha que a gente está disposto a abrir mão dos privilégios ou das nossas posses, não por conveniência, mas por solidariedade? Seguindo o caminho. Por isso que eu acredito que a simplicidade é algo focado em cristãos, focado pra gente que já segue. Porque esse é o caminho de Cristo, gente. Tipo, é esse o caminho que Cristo nos chama. E isso exige seguir uma coisa voluntária, é uma coisa que nós precisamos. Não dá pra impor isso no mundo. Porque não dá pra impor alteridade. Sim. Não dá pra impor amor a Deus, amor ao próximo. Então, por isso que a simplicidade cristã nunca vai lançar documentário igual Não vai. o minimalismo faz. O minimalismo acaba sendo muito bom pra começar a conversa.
igual a gente tá fazendo agora. Exatamente. Acaba sendo um ótimo pontapé pra poder apontar, ó, esses aqui são os problemas, as insuficiências e tal. Mas o mundo não vai adotar a simplicidade, porque não é atraente. Não mesmo. E por isso que é desafiador até pra gente. E é lembrar que a simplicidade ela vai começar no nosso coração. É se libertar desse apego, essas posses e confiar essencialmente em Deus. Isso é extremamente desafiador. É isso, assim, que nem a gente tava discutindo sobre a viuvinha. Ela dá as suas moedinhas ali, que é tudo que ela tem. Isso pra mim é um movimento de simplicidade, no sentido de que ela abençoa, ela oferta como alegria na casa de Deus, confiando de que Deus ia prover. E eu fiquei lembrando do exemplo, assim, que eu até tava te comentando do meu pai, né? Meu pai, ele sempre foi uma figura de extrema generosidade pra mim, que ele doava quando eu sabia que ele não tinha pra ele, né? E minha mãe às vezes brigava comigo e eu super entendia, né? De, poxa, você tá pedindo coisa pro seu pai, você sabe que seu pai não pode, não tem condição. Mas meu pai não dizia não. Ele abençoava, esse fulano tava precisando de dinheiro, dava, mas... E chegava gente lá onde ele trabalhava e pedia isso, pedia aquilo, e ele ia dando, e ele não tinha nem pra ele, às vezes. Mas nunca faltou nada pra ele. Nunca. E ele conseguiu prosperar, ele conseguiu, né? Teve momentos e momentos, econômicos a gente sempre tem, mas foi uma das coisas que eu aprendi, de que pra mim tem essa facilidade, porque eu tive esse exemplo paterno, eu sei que não é comum, a todos, no caso, mas de que teve vezes, assim, que eu abençoei pessoas, tipo, eu paguei a conta de uma pessoa que não podia, sendo que era, tipo, tudo que eu tinha na minha conta. Não para me glorificar, mas, assim, para dizer que quando a gente entende esse ponto da simplicidade cristã também, que não é só o meu benefício próprio, é também justiça social, também essa generosidade, é uma simplicidade de alguém que entende que aquilo que eu tenho adquirido para mim também não é só para acumular minha riqueza, mas é para abençoar as outras pessoas enquanto a gente tá aqui. E confiando de que, beleza, poxa, era o último dinheiro que eu tinha uma conta para pagar amanhã. Deus vai prover. Realmente, é uma coisa bem radical que nós somos chamados na fé cristã. Tanto que eu até peguei aqui 1 João 3,17, que eu vou ler 3,16 e 17. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí ele até fala mais concretamente, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso aqui é um chamado radical que geralmente não levamos a sério. Essa é a grande verdade. O evangelicalismo brasileiro, mas talvez ocidental, não tem levado muito a sério, aparentemente, ou grande parte. Alguns levam sempre, mas não tem levado isso muito a sério. Essa simplicidade de doar os nossos recursos para quem precisa é intrínseca ao evangelho. É intrínseco ao chamado, à revolução irresistível, né, para usar os termos do Claiborne, de Jesus. É sobre compartilhar mais, né? Não é só possuir menos, com o minimalismo. Exato, exatamente. E eu acredito que teremos que ter um episódio para falar mais sobre isso, no sentido prático mesmo, de simplicidade nas disciplinas espirituais. A gente está tangenciando aqui, até porque eu acho que esse é um dos motivos de muita gente não ter ou acabar sendo convencido pelo apelo do minimalismo. Sim. E enxergar, não só no minimalismo, mas no estoicismo e em outros movimentos, como, filosofia bacana, quero fazer parte. Porque não entendem ou não conhecem que tem alternativas cristãs que vão olhar para vários elementos que esses aqui não olham. O minimalismo, ele não pensa sobre isso, ele só pensa em possuir menos, mas compartilhar mais. Eu não vi isso, eu não consegui ver. Se eles falam sobre isso, eu não vi. Realmente, eu não... Deve ser algum clipe obscuro, em algum lugar que perdeu-se contento com aqueles vídeos raros, sabe? Rare videos. Um podcast de 2 horas que, tipo assim, 30 segundos ele falou que tá lá no meio perdido e aí só Exatamente. Mas aí eu até gostaria, porque aí os minimalistas podem apontar, mas vocês crentes também não falam tanto sobre isso. É verdade. Eu acredito que em grande parte os cristãos, nós não falamos e não praticamos isso o suficiente.
Porque se tem 2 bilhões, né, nominalmente, tem 2 bilhões de cristãos no mundo. Se todo mundo olhasse pro seu lado, todo mundo que tem olhasse pro seu lado e doasse, cara, o mundo não estaria do jeito que tá hoje, não. Por isso que o minimalismo, ele é um tratamento superficial para um problema espiritual. Como diria o Foster. Então, assim, a gente está tratando sintomas, que muitas vezes é o estresse, a depressão, a ansiedade, etc. E vendo o minimalismo, o redentor dos meus problemas. É o que eu tenho muita coisa, vou desfazer. É um tratamento superficial. Não vai funcionar. Se você não entender o cerne da nossa existência, de como que tudo está relacionado, vai ser um tratamento tópico. E aí, pra gente poder, então, encaminhar para o final, deixa eu até pegar aqui. A gente vai tratar sobre isso de uma maneira mais tangível, mas a simplicidade cristã, segundo Foster, então, é muito mais do que uma mudança de hábitos. É uma transformação do coração que vai se refletir em cada aspecto da vida. Sim. E aí, dentre as sugestões práticas, é a gente focar no que realmente importa, que é Deus, o próximo e a justiça. Então, tem várias formas e várias maneiras práticas que a gente pode aplicar isso na nossa realidade, que ele destrincha no livro. Mas aí você vai ter que ficar com a gente por mais alguns episódios até a gente entrar no de simplicidade Perfeito, especificamente. perfeito. É isso. E qual que é a sua consideração final? Dá pra ser cristão e ser minimalista? Dá. Veredito. Dá pra sobreviver. Ah, não, pelo amor Dá de pra Deus, sobreviver. uma hora de Dá conversa pra até falar sobreviver isso. comendo só pão e margarina. Mas ninguém quer. Não é o melhor. Né? Dá. Pô, boa. Mas- Verdade. Mas aí não seria simples? É. Mas se você não tá doando outro pãozinho que você tem pro próximo, aí não sei não. Mas enfim. Eu lembro do episódio do menino maluquinho que ele tá com o Bocão, amigo dele, aí ele tá com pão. Aí ele, que é isso? Minha mãe mandou um pão com margarina. Pô, dá um pedaço. Aí ele vai e divide, assim. Esse é um movimento de É simplicidade. isso, esse é o que Jesus faria, né? Um minimalista não seria, então, uma pessoa simples quando ele divide o minimalismo com outra pessoa? O evangelho do minimalismo, né? O evangelho é... Mas é isso. Fora isso, não tenho mais nenhuma consideração. Só Eu que tenho Deus vários, nos... mas a gente tem um tempo muito curto. Tô falando, gente, quando o meu 1 centavo de cultura, ele... É isso. Eu me sinto extremamente contemplado. Muito obrigada por ter aberto esse espaço para eu poder dar vazão a essas minhas neuras. Porque eu fico pensando nessas coisas de cultura, eu não vejo espaço, gente. Eu já procurei na internet, eu procurava assim, dá pra ser minimalista crente? Comendo Mas pão falou com que manteiga, dá. Não, dá, mas, pô, dá pra você sobreviver só comendo pão com manteiga, mas você não quer fazer isso, cara. Ninguém quer fazer isso, mano, pelo amor de Deus. Não comer um bifezinho ou, sei lá, uma saladinha de vez em quando. Só sacanagem. É isso. True. Então tá bom. E aí, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, compartilhem com seus amigos, pelo amor de Deus. Por favor. Conteúdo... gente, não querendo falar, mas... nosso querido Marcos aqui, ele gasta noites ali, pesquisando, estudando também, fazendo uma curadoria pra vocês, justamente porque a gente quer abençoar a vida de vocês. Então, pelo menos, não precisa nem compartilhar, se você, cara, que cringe, vocês são muito Dá estranhos. um dislike aí, pelo menos. Ou joga um comentário aqui falando assim, cara, fiquei com uma Seus dúvida. hereges. Pode colocar. A gente gosta de interagir, às vezes eu fico meio sozinha, eu entro ali, eu vejo que ninguém comentou nada, pô. Perfeito, gente, perfeito. Vamos finalizar aqui. Ana, você faz uma oraçãozinha pra nós? Com certeza. Então, vamos lá. Senhor, muito obrigada por esse momento, por onde, quando todos os nossos ouvintes aqui estão conosco, que ouviram esse podcast. Que o Senhor possa abençoar para que frutifique no nosso coração tudo isso que a gente compartilhou, que conversou, que a nossa consciência ela seja expandida, para que nós tenhamos esse entendimento de que existem muitos fatores que muitas vezes têm sido deixados de lado nesse movimento de santificação, nessa caminhada junto a Ti, Deus, e que a gente fique mais atento, mais alerta a movimentos e filosofias que são seculares, que muitas vezes tentam penetrar o nosso coração na melhor das intenções, mas que acabam por ser tratamentos superficiais para problemas que são muito mais profundos. E nós somos chamados a conseguir dar a razão da nossa fé sempre, e não só para as outras pessoas, mas também para nós mesmos. Para que a gente consiga se manter firme no propósito e seguindo o seu chamado aqui, enquanto mordomos dessa criação, mas que também somos responsáveis
por propagar uma justiça, a generosidade perante a sociedade, a comunidade, a nossa igreja, para que isso fique solidificado no nosso coração, ó Deus. É muito mais do que só a gente, é sobre a tua comunidade, é sobre o teu reino sendo estabelecido nessa terra. Enquanto embaixadores desse reino, nós precisamos estar aqui, cumprindo esse propósito, entendendo que é muito mais sobre o Senhor, a nossa devoção a Ti e a nossa responsabilidade com a nossa comunidade, do que muitas vezes um apelo estético ou puramente para lidar com os nossos sintomas de estresse, de tristeza e depressão. É em Ti que a gente encontra a resposta mais cabal, mais perfeita e mais solucionadora de tudo isso que a gente enfrenta. Que os nossos ouvintes possam ser abençoados por tudo isso que a gente conversou, que nós também possamos ser abençoados, ó Deus, e que nós tenhamos essa coragem de tomar para nós esse desafio de entender a simplicidade como uma disciplina e de buscar incorporar ela na nossa realidade, em nossa vivência espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo episódio. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.